Fala pessoal, professor Nerd com você, seu Nerd professor, eu sou o professor Nerd, você decide. O mundo já não é o mesmo desde o olho do mundo. O dragão foi marcado, mas ainda não aceitou o próprio destino. Agora, uma nova guerra começa, não apenas contra a sombra, mas contra o medo, a dúvida e ao poder que cresce dentro dele. A trombeta de Valeri foi roubada, o mal volta a marchar e a caçada começa. Randy, Mati, Perrin, Egwene e Nynaeve precisam escolher se seguirão o caminho traçado pela roda ou se tentarão lutar contra ela. Essa é a grande caçada, e é aqui que os heróis começam a virar lenda. Vem comigo! Você notou que minha voz tá horrível, né? É que eu tô regravando essa parte, então só no primeiro momento a voz vai estar ruim, depois vai ficar bom. Antes havia sombra e dúvida, agora há destino, e ele começa a se cumprir. O olho do mundo abriu as portas, mas é em A Grande Caçada que a roda começa a girar de verdade. Esse é o terceiro episódio da nossa série Tecendo a Roda, e se você ainda não viu os dois primeiros, Corvos e Nova Primavera, e o segundo, que é O Olho do Mundo, é só clicar no card aqui em cima e conferir tudo. Pode clicar à vontade que você não vai sair desse vídeo. Nessa série, a ideia é contar livro por livro a história completa de A Roda do Tempo de um jeito envolvente, respeitando o material original, mas com a linguagem de quem ama esse universo. O que eu quero aqui é te fazer entender, sentir e quem sabe começar a ler essa saga maravilhosa. Agora, se você está gostando dessa viagem pela Roda do Tempo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aí qual livro ou personagem você mais gosta. E claro, se quiser apoiar ainda mais, participe do Clube de Membros, você vai ter acesso antecipado aos vídeos e vai concorrer a sorteios exclusivos. E se você for comprar algum livro ou qualquer coisa pela Amazon, seja da Roda ou outro, compra pelo link aqui do canal, tá? Assim você me ajuda a fazer esses conteúdos chegarem a mais aficionados da literatura fantástica como eu e você. O link tá aqui na descrição. A Roda do Tempo vai girar de um jeito diferente dessa vez. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu estou escrevendo o meu próprio livro, Ecos do Poço do Tempo. Ele é um projeto que, gente, é o meu sonho. Uma história que nasceu aqui no canal, no meio das nossas análises, das teorias e de tudo que a gente vive junto neste universo de fantasia. Esse livro está crescendo, está tomando forma, e para quem quiser conhecer um pedacinho dele, eu liberei o primeiro capítulo para download gratuito e o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E para me ajudar a transformar esse sonho em realidade, eu estou fazendo a campanha A Roda Continua a Girar. Uma ação entre amigos onde eu vou rifar os meus livros da saga A Roda do Tempo da editora Intrínseca. A cada rodada um exemplar vai ser sorteado entre vocês. Os sorteios serão ao vivo aqui no canal Nerdsor e cada número custa só R$5. E você pode adquirir quantos você quiser. É mais do que concorrer a um livro, é me ajudar a trazer o meu sonho para a realidade. Para participar é simples, é só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, garantir o seu número e pronto. O livro que está valendo agora, você confere no link da descrição também. Com isso, você me ajuda a trazer o Ecos do Poço do Tempo a sair do papel e ainda tem a chance de levar uma relíquia para casa. O livro começa mostrando que, mesmo depois do que aconteceu no Olho do Mundo, a sombra continua se movendo. Enquanto o norte ainda se recupera das batalhas e a luz parece respirar aliviada, em um lugar onde o dia nunca chega, homens de diferentes terras e títulos se reúnem. São nobres, soldados e conspiradores. Todos unidos pelo medo e pela promessa de poder. No centro daquele encontro está o homem que todos conhecem como Ba'alzamon. Envolto em escuridão e chamas, sua presença é pesada. E suas palavras deixam claro que a derrota no Olho do Mundo não o enfraqueceu. Ele fala sobre o dragão renascido, sobre as profecias e sobre o tempo que se aproxima. Ordena que seus servos semeiem o caos entre os reinos, que o medo e a desconfiança abram caminho para a sombra. Quando a reunião termina, o silêncio parece ainda mais profundo, como se o mundo todo tivesse ouvido aquela voz e percebido que algo estava para começar. O prólogo termina com essa sensação de ameaça, um aviso de que a paz é temporária e de que a roda já voltou a girar. Em Fal Dara, o ar é frio e denso, os soldados voltaram aos portos, as muralhas foram reparadas e o cheiro de guerra ainda paira pelo ar. É nesse clima de expectativa que Randy, Mat e Perrin tentam se ajustar às consequências do que viveram. Moraine se mantém reservada, acompanhando tudo com o olhar de quem sabe que a roda já escolheu seus fios, enquanto Lan se move pela fortaleza com o silêncio de um caçador. Randy, porém, está cada vez mais impaciente. Ele quer fugir, quer escapar de qualquer ligação com o poder único ou com as Aes Sedai.
mas as muralhas de Fal Dara parecem cercá-lo tanto quanto os destinos que o prendem. A rotina é quebrada quando é anunciada a chegada do trono de Amelin, Siuan Sanche, a mulher mais poderosa da Torre Branca. Sua vinda é um sinal claro que os eventos do norte chamaram a atenção das Aes Sedai. Junto com ela está Min, a jovem com o dom de ver auras e símbolos ao redor das pessoas, capaz de antever o destino de cada um. Moraine e Siuan se reencontram em segredo e fica claro que elas compartilham um plano antigo: descobrir e guiar o dragão renascido. É nesse momento que sabemos que desde a profecia de Jitara Amoroso, as duas vinham esperando esse dia. Enquanto isso, Rand é levado diante da Amelin contra sua vontade. Ele tenta parecer calmo, mas está à beira do pânico. Na frente dela, ele admite ter enfrentado Baal Zamon e ter trocado o poder, ainda que não entenda como. Siuan observa com olhos frios, mas há um traço de curiosidade, talvez até de piedade. Ela o avisa de que o destino já está em marcha e de que negar isso não vai mudar o que ele é. Rand deixa a sala sem olhar para trás, mas a semente está plantada. Ele sabe que não conseguirá escapar. Nas profundezas de Fal Dara, um outro tipo de sombra cresce. O prisioneiro Padan Fain, o mascate que um dia foi um servidor do Tenebroso, está preso em uma cela escura. Os soldados que guardam o corredor evitam se aproximar. Dizem que ele fica rindo mesmo quando ninguém fala com ele, e que seus olhos parecem ver mais do que deveriam. Moraine o visita e o diálogo entre eles é cheio de insinuações. Fain fala de dois males dentro de si, um trazido pelo Tenebroso e outro pelo mal de Shadar Logoth. E deixa claro que não é mais apenas um instrumento, mas uma ameaça independente. Moraine sai da cela em silêncio, sabendo que aquilo ainda vai custar muito caro. Dias depois, Fal Dara é tomada por um clima de alerta. Durante a noite, as defesas são rompidas. Ninguém entende como, mas os portões se abrem e um grupo de Trollocs e Myrddraals invadem a fortaleza. É um ataque rápido e preciso, e quando o sol nasce, a descoberta é terrível. Padan Fain fugiu, e com ele desapareceram duas relíquias guardadas na mesma sala. A adaga de Shadar Logoth, a mesma que Net havia usado, e a trombeta de Valeri, um artefato lendário capaz de chamar heróis do passado para lutar. O roubo é um golpe duro para os Shenarans. Lord Agelmar reúne seus comandantes, e entre eles está Ingtar Shinoa, um homem honrado, mas cercado por um ar de sombria obsessão. Ele pede permissão para liderar uma caçada para recuperar os objetos roubados, e Agelmar concede. É assim que começa a grande caçada, um grupo de guerreiros, caçadores e aventureiros que partem do norte rumo ao desconhecido. A partida de Fal Dara é feita sob um céu cinza, e o frio do norte parece mais pesado do que nunca. Ingtar Shinoa lidera o grupo da grande caçada, levando consigo seus guerreiros de Shienar, o farejador Urim, o Ogioel e os três rapazes de Dois Rios, Rand, Mat e Perrin. Rand tenta se convencer de que não é diferente de ninguém, mas as coisas ao seu redor parecem não deixá-lo esquecer disso. Ele sente os olhares, as suspeitas, e o fato de já ter tocado o poder único é um peso que ele não sabe como carregar. O grupo segue pelas planícies e estradas do norte, confiando nas habilidades de Urim. Para ele, as marcas da maldade deixam um rastro quase físico, e é isso que guia a caçada. Ao longo do caminho, os homens encontram vilas destruídas, acampamentos vazios e pistas do grupo que carrega a trombeta de Valeri e a adaga de Shadar Logoth. Mat vai enfraquecendo a cada dia. A adaga está ligada à sua vida, e agora, longe dela, ele começa a parecer cada vez mais doente, e ter acessos de raiva e desconfiança. Perrin sente sua conexão com os lobos aumentar, mas tenta esconder isso de todos, temendo o julgamento de Rand ou de Moraine. Enquanto isso, Ingtar mostra uma fixação estranha pela missão. Ele é honrado, mas existe algo nos seus olhos, uma urgência que ninguém consegue explicar. Durante uma das noites de acampamento, Rand se distancia do grupo, incapaz de dormir. É então que ele vê uma mulher surgir entre as árvores, uma figura bela, de olhar frio, vestida totalmente de branco. Ela se apresenta como Selene. Rand não sabe de onde ela veio, mas há algo nela que o desarma e ao mesmo tempo o deixa alerta. Selene fala com ele sobre glória, sobre destino e sobre o papel dos grandes homens na história. Suas palavras são como um eco de coisas que Rand não quer ouvir, mas não consegue ignorar. É nesta parte que Rand e o grupo descobrem um objeto antigo, uma chave de acesso a um Sa'angreal, uma relíquia da Era das Lendas capaz de canalizar um poder imensurável. Selene incentiva Rand a usar esse poder, a se colocar acima dos outros, mas ele resiste. Sua mente está dividida entre o medo de ser o que todos dizem e o medo de não ser.
A presença dela é ao mesmo tempo sedutora e ameaçadora, como se fosse uma voz da própria sombra tentando abrir um caminho dentro dele. A caçada avança e cada dia parece levá-los para mais longe do mundo que conhecem. Os campos de Shienar ficam para trás e o grupo passa a cruzar territórios onde a guerra e o medo já se espalharam. Os ventos carregam rumores de invasões e de um poder que se move no oeste, além das terras de Ponta de Tomar. Mas nesse momento eles ainda não sabem disso. O que tem é um propósito: encontrar o rastro do roubo e impedir que o mundo despenque de vez nas mãos da sombra. Ao final de uma longa jornada, Randy começa a perceber que as coisas à sua volta estão mudando. Pessoas o reconhecem, estranhos o chamam de Lord Randy, sem saber o porquê, como se o padrão estivesse tentando lembrar a todos quem ele é. A viagem segue pela estrada, e a cada dia o rastro dos ladrões fica mais difícil de seguir. O farejador Urim perde a trilha por um tempo, mas logo encontra novos vestígios de sangue e violência. Essas marcas os levam até uma região cheia de mistérios, onde antigas estradas de pedra cruzam ruínas cobertas pela erva alta. Entre essas ruínas, Randy, Loial e Urim tropeçam em um círculo antigo marcado com símbolos e gravuras diferentes de tudo o que conhecem. É uma pedra portal, um resto da Era das Lendas, criada para ligar o mundo a outros lugares, e às vezes a outras versões dele mesmo. Enquanto tentam entender como aquilo funciona, o ar parece tremer e a luz muda de cor. De repente, o chão sob os pés deles desaparece, e o grupo é arremessado para outro mundo. Randy acorda primeiro e logo percebe que algo está errado. O céu tem um tom diferente, as estradas parecem abandonadas há séculos e não há som algum de pássaros ou de gente. O lugar é um reflexo, uma versão vazia do mundo que conhecem, como se fosse uma sombra. É nesse cenário que Selene reaparece, mais uma vez surgindo do nada, como se soubesse exatamente onde Randy estaria. Ela o trata como alguém destinado à grandeza, dizendo que o poder é seu por direito e que não há razão para fugir do destino. Suas palavras são macias, mas carregadas de um tom de tentação. Randy, mesmo sem entender, sente que aquela mulher sabe muito mais do que diz. Loial, sempre curioso e temeroso, reconhece os restos das construções que estão por ali como obra de um tempo muito antigo. Ele percebe que estão em um mundo espelho, um local criado pelo padrão, talvez para guardar o que foi esquecido. Cada coisa ali é familiar e ao mesmo tempo distorcida. Montanhas ficam onde havia planícies e cidades desapareceram sem deixar traço. Urim, assustado, diz que não consegue sentir o cheiro da violência, como se o próprio mal não tivesse existido neste lugar. À medida que caminham, Randy percebe que aquele lugar testa sua vontade. As distâncias parecem mudar e o caminho à frente se torna incerto. Selene o incentiva a buscar a saída, dizendo que ele é o único capaz de controlar a pedra e voltar ao mundo real. Randy tenta concentrar-se e é aí que, sem querer, toca a saidinha. O ar treme, a luz explode e num clarão eles são arremessados de volta ao seu mundo. Quando Randy, Loial e Urim retornam, descobrem que passaram dias desde o momento em que desapareceram. O grupo de Ingtar continua em movimento e agora Randy precisa decidir se irá procurar os companheiros ou seguir o cheiro do mal que Urim volta a sentir no ar. Randy decide seguir o rastro e o caminho os leva em direção a Cairn, um dos reinos mais ricos e mais perigosos do mundo conhecido. A viagem segue pela estrada e a cada dia o rastro dos ladrões fica mais difícil de seguir. A chegada a Cairn é como entrar em um outro mundo. Depois dos campos abertos e estradas vazias, a cidade surge como um labirinto de pedras, torres e bandeiras. Tudo é organizado, frio e formal. Até os pobres caminham em fileiras, como se a própria população fizesse parte de um jogo maior. Randy, Loial e Urim chegam cansados, cobertos de poeira e tentam passar despercebidos. Mas em Cairn, nada passa despercebido. Logo ao chegar, Randy se vê envolvido em um jogo que ele não entende, o Dais Daimar, o jogo das casas. É um jogo de poder, intrigas e traições, onde uma simples palavra ou um convite pode determinar quem sobe e quem cai. Randy é visto como um forasteiro de ares nobres, e isto basta para atrair a atenção. Em pouco tempo ele começa a receber cartas de convites, e as pessoas passam a se dirigir a ele como Lord Randy. A cada gesto ele percebe que está sendo usado em um tabuleiro político que não compreende.
Enquanto isso, o cheiro da violência que Húrin segue os leva a descobrir que os ladrões passaram por ali, e que a trombeta de Valeri e a adaga de Shadar Logoth foram vistas nas mãos de homens ricos e bem conhecidos. Selene surge mais uma vez, aparecendo e desaparecendo como um fantasma, sempre sussurrando para Rand sobre glória, ambição e destino. Cada palavra dela parece empurrá-lo um pouco mais na direção do poder, e ele luta para manter o controle. É nesse momento que Thom Merrilin volta à história. Rand o encontra em Portão da Frente, a parte popular e desordenada da cidade. Thom está diferente, mais cansado, mais fechado. Depois do que aconteceu em Ponte Branca, ele tinha desaparecido e agora vive como um trovador de rua. Rand tenta trazê-lo de volta ao grupo, mas Thom não quer se envolver com Aes Sedais, profecias ou destino. Ele só aceita ajudar quando ouve que Mat está doente e que a adaga precisa ser recuperada para salvar. As intrigas de Cairhien crescem. Um dos homens mais importantes do reino, Bartanes da Modret, envia um convite para Rand. O jovem não tem escolha a não ser aceita. O banquete de Bartanes é uma cena de aparências e sussurros. Cada olhar é uma armadilha, cada palavra tem um segundo significado. É nesse jantar que Rand descobre uma passagem oculta ligada à casa de Bartanes, uma saída que leva a um dos caminhos, as antigas estradas criadas pelos Ogier entre os reinos. Mas quando Rand, Loial e Húrin entram nessa passagem, algo dá errado. O vento dentro dos caminhos muda e um som distante começa a crescer. Mas Shin Shin, o vento negro, está ali à procura deles. E é uma força viva, feita de ódio e sussurros, que devora tudo o que encontra. Rand e os outros são obrigados a sair às pressas, e quando emergem descobrem que estão muito longe de onde entraram. As estrelas são diferentes, o ar é mais denso e as terras que se abrem adiante pertencem a uma região distante e perigosa, as terras de Ponta de Tomã, no extremo oeste, próximas a Falme. Lá, sem saber, o destino já os espera. Enquanto os reinos jogam suas partidas e a política de Cairhien desmorona, um novo poder começa a se movimentar no oeste. Um império que veio além do mar e que traz consigo uma nova forma de escravidão. Às margens do mar de Arif fica Falme, uma cidade pequena, portuária, que passa a ser o centro de um conflito que ninguém entende inteiramente. É lá que os Seanchan, um povo que veio de além do oceano, instalam sua base. Eles são organizados, disciplinados e imperiais, mas trazem com eles uma prática que horroriza o mundo: a escravidão das mulheres que podem canalizar o poder. As Damani, como são chamadas, usam um colar mágico, o Adan, que as liga às Suldan, mulheres com capacidade de controlar. Enquanto a caçada seguia pelo norte, em Tar Valon, outra história começa a se desenrolar. Egwene, Nynaeve, Elayne e Min chegam à Torre Branca sob os cuidados de Moraine e do trono de Amyrlin. O clima é de expectativa. As Aes Sedai estão agitadas, as salas estão cheias de murmúrios sobre o dragão renascido, e cada mulher parece tentar descobrir em qual fio do padrão ela se encaixa. Egwene é aceita como noviça, enquanto que Nynaeve é convidada a passar pelo arco das aceitas. O teste é duro e cheio de visões, mostrando a ela várias vidas que poderia ter vivido, algumas felizes, outras trágicas, e a obrigando a escolher entre o coração e o dever. Quando ela retorna, está exausta, mas transformada, e o respeito das outras Aes Sedai começa a ser notado. Enquanto isso, Egwene treina sob o olhar de mestras exigentes. Ela mostra um dom natural para o poder único, mas também uma impaciência que lembra as primeiras histórias de Moraine. Sua amizade com Elayne, filha do trono de Andor, cresce, e juntas elas formam uma ligação que se tornará essencial no futuro. Min, por outro lado, não é uma noviça, mas permanece na torre a pedido do trono de Amyrlin, pois suas visões são consideradas importantes demais para serem ignoradas. Ela vê auras ao redor das pessoas, e em Egwene e Elayne ela vê símbolos que ainda não sabe decifrar, mas que sugerem destinos cruzados. Em meio a isso, uma das Aes Sedai, Liandrin, da Ajá Vermelha, começa a se aproximar das meninas. Ela fala com doçura, mas há algo frio em seus olhos.
Liandrin diz que Randy está em perigo e que as jovens precisam ajudá-lo. Egwene, sem pensar duas vezes, aceita, e Nynaeve, ainda desconfiada, decide ir junto. Elayne e Min se juntam ao grupo, e as quatro são conduzidas por Liandrin até uma porta escondida dentro da torre. Ali, ela as leva a um dos caminhos, a mesma rede antiga de estradas construídas pelos Ogier. As jovens, sem saber, estão sendo levadas para uma armadilha. Quando saem dos caminhos, elas não estão onde imaginavam. Ao invés de encontrar Randy, se deparam com um mundo novo e perigoso, as terras de Ponta de Tomã, no oeste. É lá que encontram um povo vindo do além do mar, os Seanchan, um império que se diz herdeiro de Arthur Asa de Gavião. Entre eles existem mulheres capazes de canalizar o poder único, mas elas não são livres. São Damani, escravas presas ao colar chamado Adan, controladas por mulheres chamadas Suldan. Egwene é capturada e se torna uma Damani, é forçada a usar o Adan, um objeto que lhe dá dor física a cada vez que tenta desobedecer. Sua guardiã, Rena, trata essa escravidão como uma lição, dizendo que é para o bem maior. Mas Egwene aprende a odiar aquele colar e tudo o que ele representa. Ao mesmo tempo, Nynaeve, Elayne e Min conseguem escapar e começam a planejar um resgate. É o primeiro grande ato de coragem das três juntas, uma prova de lealdade e amizade que irá marcar toda a série. Enquanto isso, a Torre Branca segue em silêncio. O trono de Amyrlin não sabe o que aconteceu com suas alunas, e Moraine entende que algo está se movendo na sombra, mesmo dentro da própria torre. As peças estão sendo posicionadas, e a guerra entre a luz e a escuridão está a um passo de começar. Nynaeve, Elayne e Min vivem disfarçadas, usando o mercado e os arredores do Porto de Falme para se mover, enquanto planejam um modo de resgatar Egwene. A situação é perigosa, os Seanchan controlam tudo e qualquer suspeita é punida com morte. Mas mesmo assim, Nynaeve decide enfrentar o impossível. Ela sabe que não pode lutar contra um exército, ainda mais que ainda não é capaz de canalizar quando quer, dependendo de momentos específicos, principalmente quando está com raiva. Mas também sabe que não pode abandonar a amiga. Enquanto as três procuram Egwene, outra parte da história começa a se aproximar de Falme. Randy, Mat, Perrin, Loial, Urim e os soldados de Shienar, sob o comando de Ingtar, finalmente encontram o rastro dos ladrões. Os dois objetos roubados em Faldara estão nas mãos do Seanchan. O capitão Bailey Domon, que havia aparecido lá atrás no navio Espuma, é preso por eles e acaba revelando que levava consigo uma coleção de relíquias antigas, entre elas um selo do Tenebroso feito de Cuendlar. O Alto Senhor Turak, um dos comandantes Seanchan, guarda tudo em sua casa como troféu, incluindo a trombeta. É nesse momento que Ingtar finalmente revela sua verdade. Ele confessa a Randy que foi um amigo das trevas, que tinha servido ao Tenebroso, mas que agora procura redenção. Ele diz que cada passo dessa viagem foi uma tentativa de limpar a sua alma, e que mesmo sendo tarde demais para ele, ainda há esperança para o mundo. Quando o grupo é cercado, Ingtar decide ficar para trás, lutando até o fim para dar tempo a Randy e aos outros de escapar. Sua morte é um dos momentos mais humanos e dolorosos do livro, o sacrifício de um homem que finalmente escolhe o lado certo. Randy, Mat, Perrin, Loial, Urim e os soldados de Shienar chegam a Falme ao anoitecer. A cidade está ocupada pelos Seanchan e o clima é de silêncio e medo. Urim sente o cheiro do sangue, do ódio e da violência como um perfume antigo que permanece no ar, a sombra da guerra. O grupo se separa para cumprir suas funções. Mat, ainda fraco por causa da adaga de Shadar Logoth, sabe que precisa encontrar a trombeta de Valéria, pois é o único modo de cumprir a missão de Ingtar. Ele se infiltra pelas ruelas escuras, movendo-se entre os soldados Seanchan e armazéns cheios de tesouros tomados na invasão. Mat age com astúcia, como um verdadeiro filho de dois rios. Ele encontra o prédio que os informantes de Urim haviam mencionado, um palácio de paredes azuis e portas guardadas por soldados de elite. Dentro, o Alto Senhor Turak mantém sua coleção de relíquias antigas, entre elas a trombeta. Mat espera o momento certo, e quando ouve o som distante de batalha na cidade, aproveita a confusão. Ele escala a varanda, entra pela janela e encontra essa sala cheia de artefatos. Armas de aço, estátuas e objetos de Cuendlar. Entre todos, a trombeta de Valéria descansa sobre um suporte dourado. Mat a segura com cuidado, é fria, antiga e parece pulsar com um poder silencioso. Ele sabe o que tem nas mãos. No momento em que a pega, um dos soldados Seanchan o vê e uma breve luta começa. Mat reage como sempre,
com sorte e instinto. Ele desarma o soldado, escapa pela janela e corre entre os telhados. Atrás de si ouve os gritos dos guardas, mas conduz o som para longe, dando tempo ao resto do grupo. Com a trombeta na mão, Matt sabe que agora a guerra pode mudar. Enquanto isso, dentro do palácio, Rand e Loial conseguem entrar pelo lado oposto. Rand é conduzido pelo destino ao salão principal, onde o Alto Senhor Turak o aguarda. Turak é um guerreiro experiente, frio e orgulhoso, um homem que vê na guerra uma arte. Ele reconhece a espada de Rand e a lâmina marcada com o símbolo da garça, e decide que não o entregará aos soldados. Ele quer um duelo. Rand aceita. O salão é silencioso, os dois homens se encaram e apenas o som das espadas preencherá o lugar. Turak avança com a segurança de quem lutou a vida inteira. Rand tenta seguir os movimentos que aprendeu com Lan, a folha ao vento, o cordão do arco, o corvo que pula. A luta é equilibrada, mas Turak é rápido e preciso, e Rand começa a sentir o peso da espada e do medo. Então, sem perceber, ele toca a saidinha. O poder flui nele como um rio furioso, iluminando cada detalhe, cada respiração, cada movimento do adversário. Rand desvia, gira o corpo e em um golpe rápido e limpo, acerta Turak. O som do metal cortando o ar é seguido pelo silêncio. O Sr. Seanchan cai e Rand fica parado por um instante, olhando para a própria mão, como se não acreditasse no que fez. Ao mesmo tempo, na cidade, as trombetas tocam e o caos começa. Mat, Perrin e os soldados de Shienar lutam nas ruas, enquanto Nynaeve, Elayne e Min tentam chegar até Egwene. O roubo da trombeta e a morte de Turak desmontam a disciplina Seanchan, e o exército começa a entrar em pânico. É o início do fim em Fall. Enquanto isso, Nynaeve, Elayne e Min conseguem localizar Egwene. O resgate é difícil e cheio de risco, mas Nynaeve, usando sua força e instinto, consegue dominar a Sul'Dan que controlava o colar e liberta a amiga. Egwene, ainda fraca, promete nunca esquecer aquele momento e aquela corrente. É uma das cenas mais emocionantes de todo o livro, um ato de coragem, raiva e afeto entre mulheres que ainda estão aprendendo quem realmente são. A cidade então entra em caos, os exércitos Seanchan são surpreendidos. E no meio do confronto, Mat sopra a trombeta de Valeri. O som que sai não é humano, é como se o vento ganhasse voz. Do céu descem figuras lendárias, heróis de eras passadas, chamados de volta à existência pelo poder da trombeta. Entre eles está Arthur Asa de Gavião, o maior de todos os heróis da Terceira Era, e Brigitte Arco de Prata, heroína que terá um grande peso para a história futuramente. E vários outros. Eles lutam ao lado de Rand contra o exército invasor. É uma batalha de luz e sombra, de mito e realidade. No coração de Falme, enquanto a cidade queima e o mundo parece desabar, Rand Altor é tomado por uma força que ele não compreende. O ar à sua volta se torna denso e a realidade começa a tremer. É como se os fios do padrão tivessem sido torcidos, puxando-o para um lugar entre o sonho e a vigília. O tempo para e ele se vê em um espaço vazio, iluminado por chamas e relâmpagos. Diante dele surge Ba'alzamon, o homem de rosto queimado, olhos de fogo e a presença sufocante. Rand ainda pensa estar diante do tenebroso, o mal absoluto, e se prepara para lutar até o fim. O céu se abre e a tempestade começa. O que acontece a seguir é mais do que uma batalha, é um confronto entre mundos. Robert Jordan descreve a cena como se a realidade se rasgasse, revelando o padrão em seu interior. Luz e escuridão se entrelaçam, e cada movimento é tanto um golpe de espada quanto um choque de poder. Rand, sem entender, canaliza Saidin, e a energia o invade como uma torrente de fogo e glória. Sua espada brilha como se fosse feita de luz pura. A luta é intensa, Ba'alzamon ataca com raiva e desespero, lançando chamas e sombra que se retorcem como seres vivos. Rand revida com golpes precisos, cada um acompanhado por um relâmpago que ilumina os céus. Para quem olha de baixo, de Falme, parece que duas figuras lutam entre as nuvens, uma envolta em fogo, outra em luz, e cada impacto faz a terra tremer. É uma imagem mítica, um momento que se grava na memória coletiva do mundo. Todos veem o dragão e o mal em confronto. Na perspectiva dos que estão em Falme, o que acontece é um milagre e um horror. O povo, os soldados e até os heróis de outras eras levantam os olhos e veem essas duas figuras gigantes lutando entre as nuvens. O próprio ar treme e todos sabem, mesmo sem compreender, que aquilo não é apenas uma batalha, é uma profecia sendo cumprida. Mas enquanto o poder passa por ele, Rand sente que está pagando um preço.
Em um momento, Ba'alzamon o atinge, um golpe de sombra e chama perfura seu flanco esquerdo. A dor é aguda e queimante, como se o poder único marcasse por dentro. Randy quase cai, mas se recusa a ceder. O ferimento é mais que físico, é simbólico. Ferido, Randy avança, sua espada corta o ar e ele canaliza todo o poder que consegue suportar. No último movimento, ele acerta Ba'alzamon no peito e o mundo explode em luz. O som é ensurdecedor e tudo desaparece. Ele cai inconsciente enquanto o poder se dissipa como vento. Embaixo, em Falme, o vento se acalma. Os soldados e civis que testemunharam a luta nos céus se ajoelham sem saber o porquê. Alguns choram, outros ficam em silêncio. Os heróis de Valeri desaparecem e a guerra termina. Randy cai no chão sangrando, o corpo fraco, mas vivo. O ferimento queimando em seu flanco é a prova de que aquilo foi real. Ele lutou contra o mal, o derrubou, mas ainda não entendeu o que fez. Moraine dirá mais tarde que o golpe não foi dado pelo Tenebroso, mas por uma manifestação de sua vontade. Um servidor que Randy acreditava ser o próprio mal. A marca fica como um aviso e um símbolo. O dragão renascido carrega as cicatrizes do mundo. A batalha nos céus é ao mesmo tempo um milagre e um alerta. É a primeira vez que a humanidade, na Terceira Era, vê o poder em toda a sua magnitude. E é a primeira vez que Randy entende que o destino não é uma história contada, é uma corrente que o arrasta. Quando o silêncio finalmente cai sobre Falme, a cidade está em ruínas. Os Seanchans recuaram, os heróis desapareceram como neblina e Randy está exausto, desmaiado. Ao seu redor, Mat, Perrin, Egwene, Nynaeve, Elaine e Min estão juntos novamente, mas agora nada é como antes. O mundo viu o dragão renascido e a roda girou mais uma vez. Randy desperta entre as sombras, o corpo coberto de ferimentos e o flanco em chamas. O golpe de Ba'alzamon ainda queima, como se fogo corroesse em suas veias. Ao seu redor, o cheiro de fumaça e sangue preenchendo o ar. Ele ouve vozes distantes. Perrin, Mat, Egwene, Nynaeve, Elaine, Min, todos ali, cansados, mas vivos. O silêncio que se segue é quase real. Moraine e Lan chegam à cena, suas expressões misturando alívio e gravidade. Moraine se abaixa ao lado de Randy, toca sua testa e vê a ferida aberta, o sangue escuro. Ela sabe que aquilo não é apenas um machucado, é uma marca, uma cicatriz que nem o poder único pode curar totalmente. Um sinal de que ele enfrentou algo além do humano. Randy mal consegue falar, mas Moraine o ouve dizer que achava ter matado o Tenebroso. Ela não o corrige, apenas o olha com seriedade. Dentro dela, ela sabe que ele enfrentou uma sombra, um eco, não o próprio mal, mas uma prova. O dragão foi testado e sobreviveu. A ferida, então, é mais do que uma dor, é um símbolo. A luta entre a luz e a escuridão ainda não terminou, mas o primeiro passo foi dado. Nos dias seguintes, o grupo se reagrupa. Mat, ainda aflito pela adaga, é levado por Moraine para ser tratado na Torre Branca. Egwene quase não fala sobre o tempo em que foi uma Daman, mas seu olhar mudou. Ela não é mais uma garota de 2 rios, e sim uma mulher que conhece o preço da liberdade. Nynaeve cuida dos feridos, com o rosto duro, mas a mão gentil. Elaine se mantém calma, mesmo sem saber para onde o destino a levará. E Min, em silêncio, sabe que Randy está no começo do caminho. Suas visões não mentem, e o futuro ao redor dele brilha com fogo e sangue. No final, Randy se afasta do grupo e sobe até uma colina próxima ao mar. O céu está claro e o vento sopra forte, carregando o cheiro de sal. Ele segura a espada, aquela que contém o símbolo da graça, que está gravada na palma da sua mão agora pelo fogo, e com ela ele olha para o horizonte. Ali entre o azul do céu e o cinza das ondas, ele finalmente aceita o que é, o dragão renascido. Não por escolha, mas por necessidade, porque a roda o escolheu, e o padrão já foi tecido. Ao longe, Moraine o observa em silêncio, e em seu olhar existe algo entre orgulho e temor. Ela sabe que aquele jovem é agora o centro do padrão, o fio ao redor do qual o mundo inteiro será tecido. E se você acha que essa batalha foi grandiosa, espera para ver o que vem a seguir. O mundo agora sabe que o dragão renasceu, e cada reino, cada jar, cada amigo das sombras vai se mover por causa disso. No próximo vídeo de Tecendo a Roda vamos entrar em O Dragão Renascido, um livro cheio de profecias, revelações e escolhas que vão mudar tudo. Então, se você chegou até aqui, deixa o like agora nesse vídeo.
tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e comenta aí embaixo qual foi o momento de A Grande Caçada que mais te impactou. E claro, se quiser ajudar o projeto a continuar girando, então entra no nosso clube de membros. Tem acesso antecipado, sorteios e conteúdo exclusivo para você. A roda já está girando e o próximo fio dessa história nos leva direto para o livro 4, O Dragão Renascido. Forte abraço e se cuide.